Desculpa aí, a gente teve um probleminha aqui. Eu estava explicando para vocês sobre o aquecimento, tá? É muito importante para um artista fazer o aquecimento. E eu queria saber de vocês aí até que parte teve algum problema aí. Pode começar da história desde o começo. A gente vai voltar aqui então, vamos começar de novo, tá bom? Peço desculpa a vocês aí, a gente tem um probleminha com o áudio, mas agora tá resolvido e vamos seguir aí, bola pra frente, beleza? Eu tava falando pra vocês o seguinte, eu separei o material aqui, que é para explicar para vocês sobre os conceitos básicos de desenho. Os conceitos básicos de desenho, é muito importante o conceito básico, que é ele que vai te levar para onde você quer ir. É ele que vai fazer com que você tenha a estrutura necessária para desenvolver o seu trabalho. Não importa se você vai trabalhar com mangá, se você vai trabalhar com quadrinhos, se você vai trabalhar com animação, se você vai trabalhar com ilustração publicitária, ilustração editorial. O básico você tem que ter. E o curso é para isso. O curso vai ser para desenvolver esse lado básico seu e daí você seguir seu caminho. Não acho legal uma pessoa que chega e que vai te ensinar a desenhar do jeito que ele desenha. Não, cada um vai ter sua forma de se expressar. E é isso que é legal na arte, né? Então, o desenho básico, ele vai ser a fundamentação para a gente seguir. A questão é que eu esmiucei em vários tópicos para que a gente consiga ter uma análise melhor do que a gente precisa estudar para estar evoluindo no desenho, tá? Primeira coisa que um desenhista, um ilustrador, um pintor, quem está trabalhando com arte, um profissional precisa é de hábitos. Você não vai virar um desenhista sem ter os hábitos de um desenhista. É ao contrário. Primeiro você tem que ter os hábitos de um desenhista, de um ilustrador, de um tatuador, de qualquer... você vai ter que ter os hábitos de um profissional para depois você se tornar esse profissional. E alguns hábitos são simples e alguns são rotineiros. Com o tempo você vai ter uma facilidade maior de incorporar esses hábitos ao seu dia a dia. Então, o primeiro hábito é aquecimento. Você se aquecer é muito importante para você ter um bom fluxo de trabalho. O aquecimento ele é simples, ele é rápido e serve muito bem assim para você conseguir trabalhar melhor seu traço. Então, o aquecimento normalmente eu demoro uns 15 minutos, eu vou fazer uns exemplos aqui para vocês. Onde eu gosto muito de uma fórmula simples de fazer o aquecimento, que é trabalhar triângulos, círculos e quadrados. Triângulos, círculos e quadrados são formas que você vai ver em muitos lugares se repetindo. Então é legal treinar essa forma já para ir acostumando seu braço a soltar do papel, como a gente fala. Normalmente, quando a pessoa está muito acostumada a desenhar, coisa tal, desenhar por conta, às vezes ela não percebe que ela trava muito o braço dela. Ela trava muito ela trava esse braço no papel. Então, esse exercício é para soltar do papel. Então, você vai prestar bem atenção e criar uma consciência corporal de trabalhar sem ficar com o braço travado. Quem pinta em parede já consegue fazer esse trabalho muito tranquilo, porque ele não vai travar no papel. Olha como eu tento
trabalhar aqui com o braço mais solto possível para poder fazer uma linha bonita. E os triângulos, círculos e quadrados, você pode fazer em diferentes tamanhos também. Eu acho que acredito que ter cerca de 15 minutos que você faça aí de aquecimento antes de começar a trabalhar ajuda bastante, tá? Pode treinar mais que isso? Pode. Às vezes você tá numa fila de banco, arranca o seu caderninho lá e faça seus triângulos, quadrados, seus riscos, treine seu braço ali enquanto você tem um tempinho. Agora, isso leva a gente para o próximo tópico, né? O próximo tópico é do sketchbook. Sketchbook é um caderninho. Você pode ter um caderninho de bolso, você pode ter um caderno de matéria, não importa. Você tem que ter um caderno sempre com você e sempre vai usar isso aí para trabalhar. Para trabalhar o seu traço, para soltar uma ideia. A função do sketchbook não é você produzir desenhos bonitos para que eles fiquem ter um sketchbook bonito. Na real, você vai trabalhar o seu desenho ali como se fosse um treino. Você vai treinar ali para ter uma memória visual maior, uma referência, uma biblioteca visual maior, que já experimentei isso, já tentei aquilo, já fiz. Então é muito melhor a gente trabalhar dessa maneira, tá? O pessoal que está no Instagram aí, é só ir no meu Face lá. E lá no Face a gente está com o link do YouTube. A gente está com uma live lá no YouTube, meu canal é Alexandre Santana lá no YouTube. E por lá a gente tem a tela aqui, a tela de desenho, e fica mais fácil para explicar, tá bom? Quem quiser seguindo pelo Instagram também não tem problema, mas aí só fica com a minha cara feia aqui, tá? Tá, então aí a gente trabalha a parte do sketchbook. É muito importante que você vai criar uma referência visual melhor, né? Você vai experimentar mais coisas. Às vezes você pode experimentar ali, pegar um pincel, um nanquim, alguma coisa do tipo, e vai trabalhar para se acostumar com o material. Então, o intuito do sketchbook é fazer com que você se acostume com o desenho, se acostume com o material que você vai usar. Então, aí você tendo o sketchbook, você já vai ter uma coisa muito legal, que é desenhar mas com uma constância maior. É importante que você tenha uma constância muito grande, assim, tipo, desenhar diariamente é muito importante, que é para você se sentir mais confortável quando você tiver um trabalho que às vezes vai te consumir muito tempo. Você não vai cansar, você já está acostumado com aquele ritmo, o seu trabalho vai ser melhor. Então desenhar com uma certa regularidade é uma das coisas mais importantes que tem. E a gente ganha sempre, porque você está treinando sempre você vai melhorar. Outra coisa é desafiar-se. Desafiar-se também é muito importante, porque você só vai conseguir evoluir se você se desafiar. Por exemplo, eu tenho um coqueiro ali, não consigo desenhar coqueiro. Eu vou botar um desafio para me tentar desenhar uma praia cheia de coqueiro até eu aprender. Então isso também é muito importante, tá? Então essa parte aqui de aquecimento a gente já superou. A gente tem mais a parte do sketchbook, que também é bem legal. E essa parte de desenhar normalmente como rotina também é outro ponto fundamental. E desafiar-se também é uma outra coisa que a gente precisa muito. Tipo, a motivação vem daí, tá bom? Agora a gente vai para formas, tá? O método que eu aprendi a desenhar, o método que eu estudei, tem muita ênfase nas formas geométricas. A gente começa aqui com uma simplificação das formas geométricas. E a partir dessa simplificação das formas geométricas que a gente vai para os conceitos mais difíceis, né, digamos, vai complicando um pouco mais. A gente tem as formas geométricas aqui bidimensionais, que são base para a gente entender as formas. Só que aí o pulo do gato, assim, a coisa
que vai transformar seu trabalho é quando você entender que você está passando uma forma tridimensional para uma forma bidimensional, ou seja, o seu desenho, você vai criar a ilusão que ele tem 3 dimensões. Na real ele não tem, porque o papel tem 2 dimensões, altura e largura. Então, quando a gente passa para outra dimensão, aí que vem o problema. Quando a gente tem essas formas tridimensionais, é aí que a gente tem uma complicação maior para seguir em frente no desenho. Muita gente parou de desenhar assim na infância porque não conseguiu transpor essa barreira. Essa barreira é um pouquinho mais difícil mesmo, ela é complicada no começo, mas se você aplicar os métodos é tranquilo, vai rolar beleza. Então vamos mostrar um pouquinho de como que funciona aqui. A gente tem aqui claramente objetos já tridimensionais, né? Esse aramado aqui ele é muito usado pela galera do 3D, né? Só que quando eu penso em desenho 2D representado, um desenho tridimensional representado numa superfície 2D, eu tenho que imaginar os volumes para poder criar esses volumes e representá-los e assim criar a ilusão de profundidade num desenho. Então, entender essas formas aqui, ó, é muito importante. Aqui eu tenho alguns exercícios de objetos tridimensionais e como representá-los. Assim parece bem básico, mas é porque a gente precisa começar de uma forma um pouco mais fácil, para poder depois jogar esses conceitos em formas mais complexas, tá? Vamos lá fazer um pouquinho aqui para vocês darem uma olhada. Tá. O programa que eu estou usando aqui, galera, é o Photoshop, tá? Ó, aqui eu tenho um triângulo. Mas agora, a partir do momento que eu crio a profundidade nele, ele vira aqui uma pirâmide, né? Então, entender essa estrutura é o mais importante. É entender que você vai criar um plano ali, um plano que tem a minha linha do horizonte, e aí, a partir do meu ângulo de visão, eu vou desenvolver essa forma. Aqui eu fiz um quadrado, tá? Fazendo bem rapidinho aqui para a gente não ficar muito monótono para vocês. Olha aqui. Reparem que eu fiz a estrutura dele. Eu não... É como se fosse objetos de vidro que a gente vê por dentro dele. É importantíssimo que a gente entenda essa estrutura primeiro, para depois ir para os objetos mais complexos. Então, desenhar essa estrutura como se ela fosse um aramado mesmo, vai ajudar muito na compreensão desse objeto como um todo. A partir das formas tridimensionais aqui, que a gente vai criando nossos mundos. Por exemplo, eu posso muito bem usar essa forma aqui para iniciar a cúpula de uma capela de uma igreja, por exemplo, desde que eu entenda e transforme as formas complexas em formas básicas para depois torná-las complexas novamente. Então é importante entender essas formas básicas para a gente ir para frente, tá? Não sei se vocês repararam aqui, ó, nessa torre, a gente já tem aqui na torre temos perguntas aqui no Instagram.
Legal, legal. Ivan, um abraço aí, Ivan. Ila conheço já há bastante tempo. Abraço, Ila. Tá bacana demais. Obrigado, galera, que tá aqui. Então aqui quando a gente tem essa torre aqui, a gente já tem ela várias formas aqui, tá? Eu vou pegar cores diferentes aqui só pra gente explicar esse conceito rapidinho. Ó, aqui a gente tem um cubo aqui. A gente tem meia esfera aqui, ó, pintado de outra cor aqui para ficar mais fácil. A gente tem meia esfera aqui. Tá dando para compreender bacaninha? Aqui a gente tem como se fosse uma tampa, alguma coisa. Ó, uma roda aqui. Reparem que eu estou falando só da estrutura aqui. E em cima a gente tem um cone. Então entender que a gente está trabalhando estrutura e só depois ir para frente é o mais importante. Beleza? Então da estrutura a gente pode fazer qualquer coisa, gente. Então a estrutura que vai definir muito como que seu desenho vai ficar lá na frente. Beleza? A gente tem as formas tridimensionais, as formas básicas, né? Nesse lance, o que eu quero falar com formas básicas? É quando a gente simplifica as coisas, como eu fiz aqui. Agora eu vou fazer rapidinho aqui um rosto de uma forma mais simplificada possível. Só para a gente entender onde que vai colocar cada coisa aqui da estrutura, ó. Então aqui a gente já tem a estrutura de uma cabeça bem definida aqui, onde eu vou conseguir, ó, se eu quiser até deixar essa cabeça meio que transparente lá, ó, para entender onde que vai essa orelha lá do outro lado. Sei lá, talvez o cara tá com fone de ouvido aqui, eu posso colocar já a estrutura aqui e imaginar por onde que ela vai passar lá por trás da cabeça dele, para ficar coerente o desenho. Então nessa fase aqui não é para ficar bonito, não é, é só para você entender. Você vai entender o conceito, vai entender os volumes e como trabalhar esses volumes, tá? Meu tio, ô tio, beleza tio, valeu. Caio entrou aí também, valeu, bacana. Galera, tem lá no um vídeo ao vivo também lá no YouTube, tá? Onde tá aparecendo a tela, tá aparecendo os desenhos. Galera, aparece lá também, tá? Vamos agora pra frente aqui. Tá, a outra parte, eu já coloquei uma parte que interessa muito as pessoas, é a anatomia, tá? Anatomia, porque assim, desde antes da Renascença, mas na Renascença que a gente teve um pulo maior da representação da figura humana dentro da arte. Então, os pintores da Renascença são conhecidos por pintarem belos corpos, pintarem de uma maneira que na evidência do ser humano, que realmente foi onde o ser humano se colocou como a coisa mais importante. Então, o fascínio que a gente tem pela figura humana é que faz com que a gente estude tanto anatomia, e anatomia da cabeça, anatomia gestual. Então, a estrutura, é muito importante a gente entender a estrutura do corpo humano. Vou passar aqui um pouquinho rapidinho como que é a estrutura de um corpo padrão. Porque assim, a gente tem, desde a Grécia lá, eles estudaram de uma maneira de padronizar mais de dar um padrão que é baseado até na lei do retângulo de ouro lá, né?
Então, eles criaram medidas que seriam medidas padrões para isso. Da Vinci tem um desenho lá do homem vitruviano que representa isso, essas medidas padrões. Então, o que essas medidas fazem? Elas facilitam o nosso trabalho. Não que todo mundo tenha essa mesma medida, mais para frente a gente vai ver isso, mas a partir do momento que você internaliza essa medida como padrão, te ajuda muito na velocidade com que você vai desenvolver seu trabalho. No caso aqui, vou desenhar rapidinho aqui uma estrutura do corpo. Então aqui é muito importante a gente pensar no gestual já, mas eu já internalizei de uma maneira que eu treinei muito, já internalizei as medidas aqui padrões. Assim, a gente tem daqui da cabeça até o tronco, o final do tronco até a pelvis aqui, a gente tem 4 cabeças. As pernas, a gente tem 4 cabeças e meia por essa medida do... E os braços, aqui eu não fiz nenhum braço estendido, mas se esse braço estivesse estendido, ele ia até aqui, ó. Os braços terminam aqui e a mão é cerca de metade do antebraço. Então, ter essas medidas na cabeça, assim, demora um tempo, mas a partir do momento que você trabalha muito o treino dessas coisas, você internaliza e faz de uma maneira mais rápida. Então, a gente tem aqui divisões e tudo com base na cabeça. Medidas da cabeça. Essas medidas elas vão mudar. Uma pessoa que é um pouco mais alta, assim, que a gente quer representar, sei lá, talvez um gigante, a gente faz ele com menos cabeças. Ao contrário, faz ele com mais cabeças. Uma cabeça dele vai ser bem menor com relação ao corpo. Por exemplo, uma criança também vamos ter diferença da altura, a cabeça. O tamanho do tronco, então, comprimento dos braços. Então, vamos ter diferenças. E essas diferenças, elas são de natureza tanto quanto do biotipo, quanto até de etnias, né? São bem diferentes algumas medidas, assim. No biotipo, por exemplo, a gente vê um lutador igual John Jones. Ele é magrelão, ele é muito grande, tem envergadura gigante, os braços dele são mais compridos que o normal, que essa medida padrão. Se você for olhar, analisar uma foto dele, você vai ver que a estrutura dele é diferente da estrutura de um lutador como o Rafael dos Anjos, que é de uma categoria bem mais leve. Então o John Jones tende a ter os membros inferiores, superiores maiores, mas é uma questão de biotipo. Então as coisas vão
vão variando dentro dessa medida padrão, tá? Rony, tatuador, valeu Rony, Jéssica, beijo galera. Angélica, valeu. Então, com relação a essa parte de anatomia, ela é tão vasta e tão fascinante por questão de que é um campo muito vasto, porque os seres humanos são diferentes, né? A gente, para cada ser humano tem um rosto diferente, e muito dessa diferença ela vai ser percebida por questões de milímetros de diferença de tamanho de nariz, de orelha, posicionamento da orelha, boca, de onde essa pessoa vem também faz a diferença, né? A gente tem muito essa diferença. Agora eu vou fazer rapidinho aqui alguns conceitos de desenho da cabeça, que é uma coisa que a gente acho que acredito que a fascinação pelo rosto seja uma das coisas que mais impressiona as pessoas. Quando você consegue desenhar uma pessoa com uma fidelidade grande, é uma coisa que impressiona o pessoal. Então, para isso a gente pega essas medidas padrões e vê o que nosso modelo tem de diferente dessas medidas padrões, e aí a gente vai fazer o nosso desenho. Mas essas medidas padrões, como a do corpo humano, ela ajuda muito também na questão de conseguir fazer um rosto. Então tá, o rosto de frente aqui, a gente tem um círculo perfeito aqui, e a gente tem essa parte aqui que excede. Esse círculo perfeito aqui eu uso para marcar o nariz, tá gente? Marco o nariz aqui. É muito importante fazer as marcações aqui de acordo com a gente vai fazendo essas marcações aqui de uma maneira bem quase que arbitrária, tá? Nessa fase de treinos assim que a gente tá se habituando, a gente vai fazendo de uma maneira um pouco arbitrária isso aqui, ó, a distância é essa. Só que com o tempo você vai enxergando as diferenças quando você faz um queixo maior, por exemplo, quando você vê que a pessoa tem um nariz maior, menor, a distância dos olhos é um pouco maior. Mas nesse momento aqui é importante que a gente saiba montar essa estrutura aqui. E coloque cada coisinha no seu lugar. Uma barba maior, sim. Prestar atenção nessas particularidades é muito importante, tá? O rosto de frente aqui, a gente tem várias medidas aqui. Eu vou até ver uma pasta que eu tenho aqui, que eu separei para vocês. A gente tem várias medidas que a gente pode seguir num rosto. Vou mostrar algumas aqui. Ó, o rosto de criança é uma medida. A gente tem aqui essa medida mais padrãozinha que eu mostrei para vocês. A gente tem aqui um trabalho de simplificação aqui dos planos, que também ajuda muita gente a enxergar essa tridimensionalidade no trabalho, tá? Então, essa construção aqui é muito importante para enxergar ali para onde cada plano está indo, o que está acontecendo ali. Anatomia da boca. Olha aqui como a gente usa uma estrutura simples e depois vai crescendo essa estrutura. E aqui é como a gente pode usar essa estrutura para movimentar o nosso modelo.
Por exemplo, a gente vai entender da estrutura aqui e vai conseguir desenhar essa cabeça de um ângulo que a gente não tem na foto, só pelo fato da gente conhecer bem a estrutura e trabalhar bem a volumetria dessa estrutura. Ó, mais medidas. Então tem infinitas medidas que a gente pode trabalhar, tá? E cada vez mais que você se aprofunda, você vai encontrar medidas que vão te ajudar no trabalho. Aqui tem uma caveira aqui. É engraçado que às vezes muitos alunos erram no desenho porque não dão importância para desenhar ossos. O nosso corpo ele só está em pé porque tem osso. Assim, a estrutura óssea é o que vai fazer com que a gente fique em pé. E os músculos estão inteiramente ligados. Cada músculo tem a função de sair a maioria de sair de um osso para ir para outro. Então, a musculatura vai dar o movimento, mas ela só está consistente ali porque ela está também atrelada aos ossos. Então, aprender a desenhar o esqueleto é uma boa base para poder avançar com os estudos de anatomia, tá? Belezinha. Aqui a gente tem o rosto de frente. Agora eu vou fazer uma versão dele aqui de perfil. Pressão da caneta às vezes some aqui, pessoal, mas tá dando para entender a estrutura aqui, né? Já a pressão da caneta volta. É que eu tô desenhando numa tablet, tá? E uma mesa digitalizadora, na real. Nome meio trava-língua, mas saiu. A gente desenha com ela e vai no Photoshop, e usa o Photoshop. Ele tem uns níveis de pressão para emular mesmo como se você estivesse trabalhando no papel, tá? Cada um tem suas vantagens. O papel tem sua vantagem e desvantagem, e o digital também tem suas vantagens e desvantagens. A principal vantagem do digital para mim é a facilidade de finalizar os trabalhos e a velocidade. Às vezes você não precisa nem escanear um desenho, por exemplo, não precisa tratar porque você já está fazendo no programa. Mas sujar a mão de tinta também é legal, tá, galera? Gosto muito de trabalhar o pincel no nanquim, é bacana. Então aqui a gente teve o rosto de frente, ele de perfil. Agora eu vou fazer uma versão dele usando uma forma aqui geométrica para mostrar aquele exemplo do desenho que eu mostrei para vocês lá. Como que eu vou encaixar uma cabeça aqui. Reparem que eu sempre trabalhando os eixos aqui, tá? Ó, aqui eu tenho uma cabeça numa posição bem diferente, seguindo o trabalho dos eixos aqui, tá? Bota um cigarrinho aqui nele e vira Constantine. Então por aqui a gente pode perceberam que o estudo da estrutura faz com que o desenho flua de uma maneira muito mais rápida. Agradecer o Magic aqui, Magic parceiraço que está ajudando aqui também, tá bom?
Magic, a gente tem um projeto aí legal, a gente dá aulas, tá bom? Quem tiver interessado aí, pode chamar a gente aí. Magic mais voltado para o Movie Maker. Também dá umas aulas de Illustrator, né, Magic? Tô focando aí em audiovisual agora, trabalhar com movimento, filme, música. Legal, legal. Então aqui eu já demonstrei para vocês a importância da gente usar as formas básicas para depois ir para umas formas mais complexas, né? A gente conseguiu aqui um resultado rapidinho aqui com o desenho, só para mostrar para vocês o quanto que estudar a estrutura vai fazer com que vocês melhorem seu trabalho. Agora a gente vem para uma parte aqui que é a parte que a galera mais gosta, assim, e a parte que vai fazer com que o seu trabalho dê um salto. É o estudo da luz e sombra, tá? Luz e sombra, basicamente a gente é a representação de luz no ambiente. Então a gente tem que pensar mais em luz do que na sombra, porque a sombra é um resultado da luz. A sombra, ela vai se comportar de acordo com a luz que você planejou para aquela cena. Uma maneira de começar a estudar a luz é estudar a escala tonal. A escala tonal é bem tranquilo, a gente vai no computador aqui, é fácil, mas o exercício no lápis é mais legal, galera. Ó, eu fiz aqui, vou começar a fazer aqui uma escala tonal rapidinha. Aqui. Beleza, uma escala tonal de 3 é legal para você começar a fazer um trabalho. Mas, quanto maior a escala tonal que você colocar no seu trabalho, mais realista ele vai ficar, tá? Então, a gente... Valeu, Yuri! Valeu! Obrigadão! Então, a gente, com essa escala tonal, quanto maior a escala tonal, você vai ter um trabalho mais próximo de um realista. Tem pessoas que trabalham em escalas tonais diminutas e mesmo assim o trabalho é sensacional. Frank Miller, ele trabalhava com uma escala tonal em Sin City que era branco e preto. Ou era branco ou era totalmente preto. Às vezes ele colocava um elemento colorido também na história que dava um charme sensacional. Enfim, a escala tonal vai ter uma relevância muito grande no resultado final do seu trabalho e na estética que você quer passar. Então, às vezes, porque o cara usa uma escala tonal menor, não quer dizer que o trabalho dele é pior, ou o trabalho dele não é tão bom quanto um trabalho que usa muitas escalas tonais. Tudo vai depender do que você quer transmitir. Então, uma escala tonal de 3 aqui já é legal para você, por exemplo, pensar numa composição, que a gente vai ver mais na frente. Então, essa escala tonal, tem pessoas que trabalham em 3, tem pessoas que trabalham em 6. Para começar aqui, eu vou mostrar para vocês, nesse exemplo do desenho aqui, uma escala tonal de 3 e como que eu vou conseguir trabalhar com ela, tá? Vamos pensar num tom médio, né? O que é esse tom médio aqui? Vou aplicar aqui no desenho do nosso Constantine, já que fica mais rápido. Lembrando que está bem sketch o negócio para a gente ganhar tempo, tá, galera? Porque tem muito assunto para abordar. Aqui eu vou pensando já nos planos, né? Fiz uma cor geral da pele aqui. Vou concentrar aqui na pele. Vou pensar qual plano aqui que está mais iluminado. Beleza, esse lado aqui está mais iluminado. Agora onde que a gente vai ter mais sombras aqui? Sei, uma sombra projetada do nariz, a sombra dos olhos ali, que a luz está vindo de cima. A gente tem a sombra aqui da projeção da cabeça aqui. Essa área aqui do pescoço dele vai estar menos iluminada porque ela
A luz está vindo de cima. Aí o ombro, a luz já não está bloqueada, ele já vem com uma luz mais clara aqui, tá bom? Eu vou dar uma espadinha aqui. Então perceberam como se a gente trabalhar os planos assim, trabalhar os planos, a gente já consegue criar uma ilusão de luz e sombra, uma forma mais, criar coisas mais tridimensionais. Então, o uso da escala tonal. Agora a gente vai falar do planejamento. Planejamento de luz e sombra é uma coisa que é feita há muito tempo. Um pintor que eu gosto muito do trabalho e que ele trabalhava a luz e sombra, tanto é que o gênero dele depois ficou conhecido como chiaroscuro, né? Chiaro scuro em italiano, é o Caravaggio. Caravaggio trabalhava a cena de maneira que a luz dava um efeito dramático. Então ele pensava, planejava muito bem o que ele ia clarear, o que ele ia escurecer, quem que estava com foco. As figuras às vezes tinham um cenário quase que só como sugestivo o cenário, e em meio a uma escuridão, o que ressaltava a forma dos corpos, a expressão corporal, até as expressões faciais e o sentimento de cada personagem ali pintado. Então o Caravaggio tem um trabalho muito bom de luz e sombra, quem puder dar uma pesquisada também, que vale muito a pena. E ele foi um dos primeiros caras que começou a enxergar ali, elevou para uma dramaticidade maior. É como se ele fosse um fotógrafo que trabalha a luz num cenário, um diretor de fotografia de uma série, por exemplo. Tem uma série muito boa, Better Call Saul, que trabalha muito bem essa questão da fotografia. Quem puder também assiste, é muito bacana. Vamos lá. Beleza, a gente já falou do uso expressivo da luz, que a Caravaggio faz muito bem. Os artistas do barroco, na maioria, fazem muito bem isso, trabalham muito bem a luz e sombra. E artistas de quadrinhos também trabalharam muito bem luz e sombra, alguns até motivados pela falta de material de impressão na época, então eles tinham que dar os jeitos, e essa limitação criou uma estética, que é a estética de quadrinhos. Referências, galera. Referências é uma parada muito legal, que pouca gente, os iniciantes normalmente não dão importância, mas hoje todo mundo já enxergou que referência é muito importante. E o que é referência? Você pode ter uma referência de estética, você pode ter uma referência para você seguir, que é uma referência de roupa, por exemplo, uma referência de carro, de moto, avião, animais. Você usar uma imagem de referência. E aí, o que o estudo da estrutura vai ajudar a gente? Vai ajudar a gente a conseguir ver uma referência fotográfica e não necessariamente ficar preso a essa referência. A gente vai conseguir fazer o trabalho independente do ângulo que a foto está, porque a gente conhece a estrutura daquele objeto e vai usar de referência para desenhar aquilo que a gente precisa. Vamos ver algumas coisas aqui de referências. Eu tenho várias pastas de referências de coisas que eu acho bacana. Tem um site de referência, gente, que é muito legal. Pinterest, tá? O Pinterest é sensacional. Quem puder também, cria uma conta lá, vai salvando os pins lá, as imagens, e vai trabalhando com referência. Sempre que desenhar alguma coisa, vai dando uma olhada em referências. Deixa eu entrar aqui com o meu Pinterest. Beleza. Olha aqui, para dar um exemplo para vocês, aqui no meu
A gente tem referência de anatomia, composição, luz e sombra. Aqui, vou entrar aqui na luz e sombra. Fotos que eu achei bacana e trabalhei desenhos em cima dela. Aqui eu achei o trabalho de luz e sombra sensacional e vou salvando e vou separando coisas. Tem também aqui, ó. Eu gosto muito da estética dos filmes noir, tá, cara? Já assisti alguns filmes noirs, assim, não nem tantos quanto eu queria, mas é uma estética que pra mim é muito legal, tá? Olha aqui, reparem que a maioria das fotos é preto e branco aqui, elevando o contraste do trabalho, tá? Então vamos pra frente que a gente ainda tem caminho aí. Tem quanto tempo de live, Magic? Uhum. Agora, deixa eu ver aqui. Começamos 5h30, né? 5h30 e pouquinho. 1 hora de live. Legal, 1 hora aí. Agradecer o pessoal que tá aqui. Valeu, galera. Valeu, galera! É isso aí. Põe pra derreter. A gente tem 1 hora aqui discutindo, ainda tem muito assunto. E olha que eu trouxe de forma reduzida para vocês, tá, galera? Tá, cenários. Então, cenários eu dividi aqui, fiz uma divisãozinha que é arquitetura, perspectiva, storytelling e composição, tá? A arquitetura é uma coisa bem óbvia. Para a gente desenhar cenários, a gente precisa entender de arquitetura. A gente precisa entender como que as coisas funcionam. Por quê? Quando você está criando, você tem que criar com uma verossimilhança para que a pessoa fique interessada no que você criou. Você criar um cenário e a pessoa acreditar que aquele cenário existe é uma coisa que vai jogar ela dentro da história. Por exemplo, no caso das histórias em quadrinhos, né? Eu tenho um projeto aqui de história em quadrinho, mandar um abraço para o Odair Moraes. E eu trabalhei muito essa questão do cenário para poder colocar o pessoal onde eles estavam. Essa história se passa em Cuiabá, da época do Império. Então, é necessário você estudar roupa, estudar arquitetura do local. Então, é muito importante a gente trabalhar isso, que é para jogar a pessoa no lugar. Então, o cenário conta a história, gente. Então, é muito importante esse cenário falar para a pessoa onde ele estava. Para falar, a história está se passando aqui. Então, o cenário, a função principal dele é isso. E a gente precisa entender de arquitetura. E agora vamos para o storytelling. O que é storytelling? Storytelling é o que você vai contar ali naquela tela. Qual que é a história que está passando ali naquela tela? Então, às vezes, você tem que colocar alguns elementos para que as pessoas enxerguem o que você está querendo contar. Um exemplo, esse aqui é um texto do Odair, que chama Marcas em Solo Estrangeiro, sobre a Cuiabá do Império, tá? Da época da Guerra do Paraguai. E a gente tem o nosso personagem principal aqui, que está chegando a cavalo na residência dele, na casa da família dele lá. O que acontece? Eu precisava de uma câmera que mostrasse ela. Eu falo câmera, o posicionamento do quadrinho, tá? O posicionamento do leitor vendo aquela cena. A câmera está como se fosse em primeira pessoa no primeiro quadro aqui. Ela está vendo que está chegando alguém. Depois eu precisava de um close da expressão dela, porque ela achou estranho que não era o horário que ele chegava normalmente. Depois eu preciso de uma cena mostrando o cenário todo, porque o cenário conta a história. Eu tinha que mostrar como que é a casinha dele, onde que era a casinha dele, que era enfiado no meio do nada.
E por último, a gente tem um diálogo dela aqui e uma cena que é um pouquinho mais explicativa no final aqui do que estava acontecendo. Ele estava com febre. Então é importante o cenário por isso, para localizar as pessoas, e o conhecimento de estrutura para fazer a arquitetura e o storytelling, para contar a história, é muito importante. Beleza? Tem uma cena aqui que eu vou mostrar agora, algumas coisas que você tem que fazer às vezes, nem que a pessoa não vai entender muito o que está acontecendo ali, porque é um desenho para você se orientar. Isso aqui é um mapinha que eu fiz da cena que acontece. Vocês olharem aqui, ó, tem uma árvore aqui, não parece uma árvore, mas é. Aí tem o cavalo aqui, o cara tá parado, e os dois personagens, tá um aqui e outro aqui. Eu marquei o posicionamento vermelhinho aqui, é as câmeras que eu usei, tá? Então eu fiz um mapeamento da minha cena toda. E essa cena aqui. Uma câmera, depois a outra câmera aqui, depois ele passando, depois ele brigando. Essa página eu fiz muitas modificações, ela começou de uma maneira, terminou de outra. Aqui, ela começou assim, não estava muito bem explicada. Tive a ajuda do Leno Carvalho, que é um quadrinista que trabalha para o mercado europeu. Ele me deu algumas dicas e foi sensacional. Abraço pro Leno se estiver assistindo, valeu! Tô mandando mais abraço que Maguila. Aí vamos aí. Então a gente tem que sempre pensar no cenário como parte que conta a história, porque às vezes até uma coisa que não está implícita na história, ela vai fazer diferença. Por exemplo, a gente tem uma tribo lá. Em algum momento a religião dessa tribo vai fazer alguma diferença nas atitudes dos personagens. Então nem que você não mencione que tenha uma religião, essa tribo, é importante pensar como pano de fundo essa religião, como seria e como ela afetaria as pessoas que vivem dessa religião. Então, quando a gente cria para que o mundo da gente seja o mundo mais verdadeiro possível, que a pessoa olha, pô, isso realmente existe, a gente tem que pensar em praticamente tudo. Tem um texto muito bom que é do Alan Moore. Depois dei uma procurada, Alan Moore, como escrever quadrinhos, uma coisa assim. Beleza, então em cenários, composição. A gente vai falar de composição um pouquinho aqui. E composição, galera, basicamente é como você vai arranjar os elementos dentro de uma cena. Como que você vai guiar o olhar da pessoa através daquele desenho. Então, a gente tem várias técnicas de composição, em sua maioria muito bem desenvolvida por fotógrafos. Eu tenho no Instagram, lá eu sigo muito fotógrafo e tem alguns que eu converso. Então, observar o trabalho de fotógrafos e ver o que ele fez ajuda também na hora de compor. Artistas clássicos também trabalhavam muito a composição. Os artistas da Renascença, os artistas do impressionismo e expressionismo também trabalhavam muito bem a questão de composição. Guernica do Picasso é um exemplo, tá? Então, uma composição assim que ela não é a mais simples, que usa uma lei direta, mas ela passa uma agonia, que era o que ele queria passar com os horrores da guerra, tá? Agora a gente tem aqui finalizando também um pouco por conta de que é o finalzinho aqui da nossa explicação, mas também é um termo usado para você fechar o seu material, para você fazer o seu trabalho. Então,
Na direção de arte e arte final. Bom, direção de arte é o que você faz para fazer a estética. Quando você decide que estética você vai empregar naquele trabalho, qual a estética que vai melhor conversar com aquele trabalho. Por exemplo, eu já tinha falado de estética aqui, o Frank Miller decidiu que o trabalho seria um contraste tremendo, de preto e branco, e era isso que ia ter na página, para criar uma dramaticidade, aquele mundo noir que ele criou em Sin City. Para 300, que é a HQ, que depois virou filme, a galera também conhece, ele já pensou em usar cores, e usou cores de forma maravilhosamente bem, assim, tipo, ele trabalhou muito bem o storytelling do que ele precisava contar naquela história. E o mais legal é que o filme foi bem fiel, assim, inclusive dá uma procurada na internet, você vai encontrar ângulos de câmeras que são exatamente iguais aos ângulos da história em quadrinho. Então é sensacional isso, tá? Eu recomendo muito a galera dar uma olhada aí, dar uma estudada, que vocês vão gostar muito. Eu sou apaixonado por quadrinhos, sempre estou consumindo. Inclusive o último que eu consumi agora, que eu comprei, foi O Preço da Desonra. Hiroshi Hirata é um mangá muito bom, galera. Quem puder, dá uma olhada. Agora, tipo, arte final. Arte final é como você vai finalizar seu trabalho. Arte final em quadrinhos é a tinta preta, é a linha preta ali que ela foi desenvolvida ali quando começou a indústria dos quadrinhos, e era por questões de limitação na hora de impressão. Então tinha que fazer esse trabalho. Hoje em dia é bem mais fácil, você não fica preso a isso, mas essa limitação criou um senso estético para os quadrinhos, que é o senso que a gente conhece hoje. Já numa forma mais ampla, a arte final é como você quer deixar seu trabalho. A arte final é se você quer deixar ele preto e branco, colorido, com giz pastel, com tinta, com blush, com aguada de nanquim, não importa. É como você quer finalizar seu trabalho, tá bom? Programas. Aqui a gente já sai um pouco da parte do tradicional e vamos aqui para a parte de computador, né? Na parte mais de digital. Eu uso Photoshop, mas existem vários programas e cada um deles é focado em alguma coisa. Eu trabalho mais com Photoshop por conta que eu venho da publicidade e desenvolvi um gosto pelo Photoshop por conta que é o programa mais usado pelas agências. Mas também descobri o Clip Studio, que tem uma pegada para quadrinhos, então para quadrinhos ele acaba sendo melhor que o Photoshop, na minha opinião. E tem o Paint to Say aí, que a galera também gosta bastante, é bem bacaninha, eu já dei uma experimentada também. E tem o Procreate, que é um outro programa que é um pouco mais novo. Tem um GIMP é um programa que é open source, né, que é aberto. É um programa colaborativo, é de graça e é muito bom também. Tem um artista fenomenal brasileiro, Mozart Couto. Mozart Couto é um entusiasta do GIMP, ele sempre faz coisas no GIMP e eu sigo o trabalho dele, quem puder siga também, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho de portfólio. Portfólio, galera, é muito importante. Por quê? O que o portfólio é? É a amostra do seu trabalho. É como as pessoas vão ver o seu trabalho e como elas vão ter uma... Às vezes uma pessoa ela vai só fechar um trabalho com você só por conta de que você tem um portfólio e ela tem a segurança de que você vai dar conta de fazer o que ela precisa. Rola muito essa coisa de a pessoa não depositar confiança em você porque ela não sabe o seu potencial. Então, quando você tem um portfólio, a pessoa já tem uma segurança a mais. Fala, pô, o cara fez isso, então estou mais tranquilo para botar o meu trabalho na mão dele. Às vezes, normalmente, quando eu trabalho
na publicidade eu trabalho em equipe. Eu trabalhei agora na equipe do filme, que é um documentário sobre o Barão de Melgaço. Foram mais de 120 ilustrações para animação, que o documentário é um docudrama, então tem partes que é encenação, live action, e tem algumas partes que entra animação, para falar sobre a Guerra do Paraguai, sobre onde o Barão nasceu, coisa e tal. E foi um trabalho que eu fiz com uma equipe gigante, e até agradeço o pessoal de ter colocado esse trabalho na minha mão. Foi um trabalho que consumiu muito tempo, mas que logo vai ser lançado e a galera vai ver. Que vale a pena trabalhar em equipe, trabalhar nesses trabalhos maiores. Só que a pessoa só vai confiar a você um trabalho grande a partir do momento que você consegue entregar um trabalho legal para ele, tá? Esse aqui é o Behance. Behance eu acho que é a maior plataforma é a maior plataforma aí de portfólios online, tá? É onde eu tenho um perfil no Behance, e todo mundo que trabalha com isso é bom fazer um perfil. Aqui eu vou postando meus trabalhos, não posto com a frequência que eu deveria e queria, mas tem trabalhos aqui, amostras de coisas que eu já fiz, alguns trabalhos eu ainda não posso colocar aqui, porque, por exemplo, o filme do Barão ainda não foi lançado, então eu não posso colocar aqui. Então, mas a gente vai atualizando à medida do possível, tá? O portfólio, como eu disse, é uma forma de mostrar para as pessoas que você consegue entregar o trabalho. É uma maneira de dar confiança para o seu contratante, tá? Tem alguns trabalhos aqui. Tem tanto trabalho profissional quanto trabalho mais pessoal, tá? Muito importante, Behance. Vocês podem entrar no Behance para se cadastrar e usar a sua conta do Facebook para criar um perfil, tá? E vai alimentando, é muito bacana, é legal. Existem outros portfólios online também, que funcionam como redes sociais também, que também são muito legais, mas assim, como eu diria que o mais variado mesmo é o Behance. Mas tem outros que são bem mais segmentados. O DeviantArt, a galera dos quadrinhos trabalha muito no DeviantArt. Tem um outro, me fugiu o nome agora, ArtStation, a galera que trabalha com concept art. Concept art é quem faz a arte conceito, seja para um jogo, para um anime, normalmente para cinema também tem concept arts. Esses artistas, tem muitos artistas talentosíssimos como que é o nome? Oh meu Deus, fugiu o nome. ArtStation. Agora vamos voltar lá. Beleza. Área de atuação, a gente até acabou já falando sobre áreas de atuação de quem quer trabalhar com desenho. Tem muita área. Assim, basicamente são divididos em três, né? A gente tem editorial, audiovisual e web. Existem variações, mas basicamente são essas. Para editorial, a gente trabalha desde fazer uma capa de revista, ilustrações para o miolo de revista, ilustrações para capa de livro, para tudo que é material impresso. E trabalha também muito para publicidade, às vezes, quando pedem material para impressão. Então, o mercado editorial é bacana. Dá até para falar que o mercado de publicidade é um mercado à parte pelas particularidades dele, porque às vezes o mercado de publicidade pede para você fazer um storyboard,
Storyboard é para direcionar um diretor, coisa e tal, ou então para conseguir vender a ideia para um cliente. Você vai vender a ideia de um filme para um cliente, você não vai filmar o filme, você vai entregar um storyboard, que é um desenho explicando como que vai ser o filme. Às vezes usam até animatic, que é uma forma meio rústica de fazer uma animação, só para vender uma ideia. A gente tem também outra área de atuação, falhando a voz aqui, outra área de atuação também temos a web, né? A web você vai trabalhar para fazer ilustrações para site, para redes sociais, assim, normalmente galera de canais assim que precisam de uma thumb, precisa de uma imagem ali do canal, uma testeira do canal ali, né? Então sempre precisa capa de Face, capa de avatar. Então na web basicamente isso. E o outro que a gente tem é o audiovisual. O audiovisual, como eu falei para vocês, aí eu trabalhei agora numa animação, já tinha trabalhado com esse pessoal, trabalhei na abertura e na abertura de uma série de entrevistas, de um documentário que chama Tipos de Mato Grosso. Então era uma série que contava a história de personalidades que fizeram a diferença no estado de Mato Grosso. E eles precisavam de ilustrações para abertura. E eu fiz as ilustrações, o trabalho ficou maravilhoso. Tanto é que eles me chamaram para outro, que agora é esse do Barão. Enfim, o audiovisual, galera, também é muito legal, tudo, mas consome bastante tempo, tá? Só para esse documentário do Barão eu fiz mais de 100 ilustrações, foram mais de 6 meses seguramente que eu trabalhei nesse projeto, mas foi muito legal e estou ansioso para ver o resultado. Agora eu vou mostrar para vocês aqui uma ilustração, algumas ilustras. Eu vou mostrar para vocês uma ilustração do Coringa que eu fiz um tempo atrás, mas é mais para mostrar que a gente tem muitas possibilidades numa ilustração. Por exemplo, vou abrir aqui as camadas para vocês verem quantas camadas eu trabalhei aqui. Tá. A gente tem uma primeira camada aqui que eu fiz bem solto, um rabisco mesmo, bem. No caso eu trabalho ele um pouquinho mais forte aqui. No começo eu vou definindo aqui é a essência do que eu quero fazer. Aí eu pensei, vou fazer um Coringa gritando, maluco, alguma coisa do tipo. Aí eu trabalhei bem a estrutura, fiz com que ela funcionasse para mim, pensei na luz e sombra, e eu acho que funcionou a luz e sombra de baixo para cima, dá uma ideia de estranhamento, uma coisa que não é normal. E daí depois eu fui trabalhando a line art, né? Olha aqui, fiz a line art, vamos tirar um pouquinho aqui, tudo usando a base daquele desenho de baixo. Dentro do Photoshop a gente vai trabalhando camadas e essas camadas vão dando a ideia do que a cada camada você vai adicionando coisas. Aí aqui são vários efeitos em camadas que eu fui colocando, fui adicionando, uma luzinha de rebatimento, alguns filtros de efeito que o Photoshop também tem, muito legais, e mais alguns efeitos que a gente chama de pós-produção, tá? Então esse aqui é o meu desenho do Coringa. A gente viu aqui no Photoshop. Eu gosto do Coringa, galera. Vocês viram que tinha um desenho no final e tem mais esse aqui, né? Então, galera, foi um prazer estar com vocês. Eu acho que consegui dar
uma pincelada bem abrangente aí em tudo que a gente precisa saber para trabalhar com ilustração, mas é só uma pincelada, galera. Isso são coisas que vão você pode aprofundar cada vez mais em cada um desses conceitos aqui, tá? Você nunca vai parar de falar, já sei tudo de anatomia, já sei tudo de arquitetura, já sei tudo de luz e sombra. Sempre vai ter coisas para aprender, coisas para fazer, coisas que vão melhorar o seu trabalho. E o estudo de desenho é cíclico. Não é porque vocês estudaram hoje anatomia, daqui 1 ano, 2 anos, com a nova bagagem que vocês vão adquirindo durante a vida, e forem estudar anatomia novamente, vocês vão ver que o seu olhar para a anatomia já vai ser outro. Vocês vão olhar para a anatomia de uma maneira diferente, porque tem uma bagagem diferente, já aprenderam mais coisas. Então é muito importante que continuem os estudos e façam isso de forma cíclica, nunca de forma interrupta. Não, agora não vou mais estudar isso. Então o mais importante é isso, galera. Estudem, estudem, estudem. Não tem outro caminho, não tem caminho fácil, não tem atalho, mas curtir o caminho. Curtir o caminho também é legal. Olhar e falar, pô, o desenho que eu fiz ontem, hoje eu já consegui fazer melhor, amanhã eu vou tentar fazer melhor de novo. Então, é esse tipo de coisa que leva com que a gente consiga ir evoluindo, e assim a gente vai trabalhando no mercado. Assim, não tem vida fácil para ninguém. O mundo hoje é globalizado, tem muitas oportunidades, tem muita gente também trabalhando e tem muita gente batalhando lugar ao sol. Então dedicar, estudar e sem preguiça. E no caso estudar de forma cíclica. Vai lá, estuda de novo, não entendeu, vai, estuda de novo, não se frustrem. O erro faz parte do processo no desenho. O erro faz muito parte do processo. Então, errou 10 vezes, tenta 20, uma hora vai sair um ali, daquele você não vai mais errar tanto. Então, isso é mais importante. Queria agradecer aí todo mundo que esteve aí comigo, que deu oi lá no Instagram, quem acompanhou aí pelo YouTube. Queria agradecer a oportunidade aí da Secretaria de Cultura, né? E esse projeto que veio para ajudar os artistas daqui, mas também para ajudar a gente a passar esse momento que é difícil para todo mundo. Então eu fico muito feliz também de estar podendo entrar na casa de alguém nessa hora e mostrar uma coisa diferente para fazer com que a pessoa aprenda uma coisa nova. E ocupe a cabeça aí num momento desse que é difícil para todo mundo, mas que a gente vai sair dessa e vai sair mais forte, porque a gente sempre pode melhorar. Beleza? Valeu, galera. Tchau, tudo de bom para todo mundo aí. Podem me chamar nas redes sociais aí, Instagram, Facebook. Sempre estou por aí, tem o WhatsApp aí para quem pedir meu número. Então a gente segue em frente aí. Agradecer ao Medic, agradecer a minha família que me ajudou bastante também. E, enfim, agradecer meus amigos que de uma forma ou de outra me incentivam. Muita galera, muita gente boa. E é isso aí. Obrigado, valeu, galera. Tchau, beijo, fui! Vai,